É uma demonstração do poder implacável da Terra. As mesmas forças titânicas que formaram o planeta. Alerta! O Popocatépetl entrou em erupção. As pessoas pedem ajuda. Já se fala em mais de 10 mil mortos. Desapareceu completamente. Afogaram-se na lama. O vulcão explodiu e varreu o armeiro do mapa. Mais de 100 milhões de latino-americanos vivem ao pé de um vulcão. E mais rápido do que queremos aceitar, uma dessas montanhas de fogo entrará em erupção com uma força arrasadora. Neste momento, ocorre uma explosão no vulcão Galeras. Que seria transformado em cinzas. Não há risco sério. O Discovery hoje investiga como são monitorados os vulcões da América Latina. Pode ocorrer uma nova erupção. Será que estaremos preparados? Distrito Federal, México. O cenário é uma mega erupção do Popocatépetl, um dos vulcões ativos mais poderosos do mundo. Ele se localiza entre a cidade do México e Puebla. Mais de 30 milhões de almas vivem num raio de menos de 80 quilômetros de sua cratera. 2 semanas de intensa atividade sísmica estão prestes a alcançar um final apocalíptico. Alerta! O Popocatépetl entrou em erupção. Alerta vermelho. Uma noite inédita em 500 anos. Pode ocorrer a erupção. A evacuação da população é intensa nos arredores do vulcão. Uma enorme correnteza de magma sobe pelo vulcão e desencadeia uma série de eventos catastróficos. A montanha não consegue conter a pressão monumental. Às 2h44:38, o topo voa em pedaços. É a maior explosão que já foi observada. Vamos embora, senão vamos morrer. Esta é uma emergência imprevista. A encosta sul do vulcão desmorona de repente. Vinte segundos depois da erupção, uma avalanche incandescente de rochas, escombros e gases venenosos desloca-se a mais de 250 km/h em direção a Santiago de Jalicintla, um povoado localizado a 12 quilômetros do vulcão. Está acontecendo neste instante. Já se fala em mais de 10 mil mortos. Ficou tudo destruído. Verdadeiros momentos de pânico no local. Notícia de última hora. O aeroporto internacional da Cidade do México encerra suas operações e cancela todos os voos. As cinzas vulcânicas ameaçam a segurança aérea. Várias companhias norte-americanas suspenderam os voos ao México. Agora, todo o socorro deverá chegar por terra. 3 minutos depois da erupção, o calor infernal derrete a geleira. Atenção! Uma avalanche descomunal avança por terra até o ocidente. Os sobreviventes se agarram nas árvores para não serem levados pela lama. Puebla, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, encontra-se no trajeto da avalanche. A população desesperada abandonou a cidade à procura de um lugar seguro. Foi decretada evacuação em todo o estado. 3 horas depois do início da erupção, uma combinação letal de chuva e cinza vulcânica provoca uma tragédia de consequências incalculáveis na Cidade do México. Estamos debaixo de uma nuvem espessa de cinzas que está caindo sobre a pista. Ao entrar em contato com a água, a cinza fica sólida como cimento. A cidade mais populosa do mundo está inundada.
Em questão de horas, uma erupção do chamado Popo desencadeia o pior desastre vulcânico já registrado na América Latina. Mas desta vez, é tudo uma simulação. Os cientistas encarregados de monitorar os sinais do vulcão criam cenários como o anterior para enfrentar uma eventual emergência. É preciso se preparar para o pior. São cenários distantes, mas temos que levar em conta. São situações críticas e precisam de anos de planejamento. E embora não seja possível garantir se uma dessas erupções ocorrerá em curto prazo, uma coisa é certa. Quando uma grande erupção do vulcão Popocatépetl ocorrer, provavelmente será do tipo pliniana. As erupções plinianas são as mais violentas que um vulcão pode produzir. São tão poderosas que o material expelido chega a atingir 40 quilômetros de altura. Sabemos que o Popocatépetl é um vulcão que já produziu erupções plinianas de grandes dimensões. Ocorreram há 14 mil anos, 11 mil, 9 mil, 7 mil, 5 mil e 2 mil. E a última grande erupção foi 1.100 anos atrás. Hoje, uma erupção como a que houve mais de 1000 anos atrás teria um impacto catastrófico. Se estabelecermos um raio de até 110 quilômetros, podemos chegar a 30 milhões de habitantes, o que representa 30% da população do país. É isso que o torna um dos vulcões potencialmente mais letais do mundo. É um vulcão poderosíssimo, tem 5.400 metros de altura e uma cratera imensa. A cratera indica que em algum momento tudo o que estava lá voou pelos ares. Isso leva os cientistas a questionar se uma erupção apocalíptica do Popo é possível no presente. O geólogo José Luiz Macias tenta resolver essa incógnita. Ao observar os registros geológicos dos últimos 5 mil anos, concluímos que agora está se iniciando um período no qual pode ocorrer uma grande erupção. Sabemos que o material piroclástico dessas erupções pode alcançar até 40 quilômetros de altura. Num raio de 40 quilômetros em torno do vulcão, vivem cerca de 1 milhão de pessoas. Os danos seriam catastróficos. Comunidades inteiras seriam destruídas, tudo ficaria completamente arrasado. Para medir a potência de uma erupção, os vulcanologistas utilizam o índice de explosividade vulcânica. Similar à escala Richter, este índice vai de 0 a 8. No nível 1, estão as pequenas explosões que não ultrapassam 1000 metros de altura. O nível 8 classifica as explosões colossais. A última supererupção de nível 8 ocorreu há 74 mil anos na Indonésia e provocou uma catástrofe mundial que levou a espécie humana à beira da extinção. A erupção foi 10 mil vezes maior do que a do Monte Santa Helena nos Estados Unidos. A energia produzida na erupção do vulcão Santa Helena equivale à explosão de centenas de bombas atômicas iguais às utilizadas na Segunda Grande Guerra. No ano 79 d.C., o vulcão Vesúvio, no sul da Itália, teve uma erupção de nível 5, como a ocorrida no Santa Helena. A erupção sepultou a cidade romana de Pompeia. 3.500 pessoas morreram. Seus corpos foram preservados nas posições em que estavam no momento da morte. A última grande erupção do Popocatépetl ocorreu há 1.100 anos. Seu volume foi 4 vezes maior do que a erupção do Santa Helena em 1980.
A América Latina está repleta de vulcões explosivos como o Popo. O motivo? O continente inteiro flutua sobre um oceano de magma, tão quente quanto a superfície do Sol. A crosta terrestre está dividida numa espécie de quebra-cabeças esférico. As peças são as placas tectônicas. As Américas Centrais e do Sul fazem parte do Cinturão de Fogo do Pacífico. Quando a placa do Pacífico se choca com a placa continental, desliza por baixo dela. A pressão e a temperatura produzidas nesse local derretem o material e geram o magma, que eventualmente sobe à superfície. Nestas zonas de subducção se encontram as cadeias de vulcões e ocorrem abalos sísmicos. Mas ainda existe outro fator. As lavas do Cinturão de Fogo do Pacífico são mais viscosas do que no Havaí, onde são mais líquidas. O magma dos vulcões da América Latina é tão viscoso que não libera a maioria dos gases explosivos de sua composição. A lava dos vulcões do Havaí é tão fluida que quando borbulha deixa escapar os gases. Já os vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico podem acumular grandes quantidades de gases. Uma ascensão rápida ou uma descompressão de uma chaminé vulcânica podem produzir grandes explosões. Do México até a Terra do Fogo, 250 vulcões ativos ameaçam milhões de habitantes. Além do Popocatépetl, também constam na lista dos vulcões mais perigosos do continente o Masaya, na Nicarágua, o Nevado de Ruiz, na Colômbia, e o Misti, no Peru. E foi há apenas 20 anos que um desses vulcões ocasionou o último cataclismo na América Latina. A América Latina vive sob a permanente ameaça de 250 vulcões ativos. 4 deles ocasionaram 80% das mortes em decorrência de erupção vulcânica no século XX em todo o mundo. A lista de vulcões assassinos inclui o Monte Pelé, na Martinica, o Santa Maria, na Guatemala, o Chichón, no México, e o Nevado del Ruiz, localizado no interior da Colômbia. Este último provocou, em 1985, um dos desastres mais dramáticos do século XX. Em 13 de novembro de 1985, às 9 da noite, o calor gerado por uma erupção de nível 3 derreteu as geleiras do Nevado del Ruiz. Uma grande avalanche de lama desceu pela encosta do vulcão. 25 mil pessoas morreram. 20 anos depois, já se sabe que a tragédia poderia ter sido evitada. O noticiário da época divulgou um boletim extraordinário sobre o risco da erupção do Nevado del Ruiz. Mas ninguém deu importância. Eu estava a 9 quilômetros de distância e fui encarregado de narrar pelo rádio para descrever as correntes de lama e mandar alertar a cidade de Armero. A informação chegava, mas quando não há organização, é difícil que as pessoas consigam se comunicar e reagir. Em 5 ou 10 minutos, todos poderiam ter sido salvos. Os habitantes de Armero não foram avisados do que estava prestes a ocorrer. As cinzas começaram a cair lá pelas 5 da tarde. A emissora disse para manter a calma porque ainda não era nada. Eu dizia aos outros que era um nevado, mas achavam que era só um palpite meu. Não disseram nada. Ontem o noticiário disse que não havia perigo. O vilarejo foi avisado que se houvesse um alarme, o padre soaria os sinos. E que a sirene dos bombeiros daria 4 sinais. Mas nada disso aconteceu. Às 11 horas eu estava assistindo TV e ouvindo rádio, esperando ouvir notícias, mas acabou a luz.
De uma hora para outra, o rio transbordou e o barro varreu Armeiro do mapa. Poucos sobreviveram para contar a história. Estava dormindo quando o rio e um monte de pedaços de madeira invadiu a casa. O rio levou tudo, a noite inteira. Não sei onde estão meus pais. Quantas pessoas na família? 10. Já encontrou quantos? Ninguém ainda. Quem você procura? Meus 5 filhos, eu não vi mais nenhum deles. Foi um barulho horrível. Para onde foram quando o rio transbordou? Para uma colina. Graças a Deus, estávamos perto da colina. Omaira Sanches, uma menina de 13 anos de idade, ficou presa entre os escombros. Sua luta pela sobrevivência tornou-se um ícone daquele que seria um dos piores desastres do século XX. Eu vivo porque tenho que viver. Tenho só 13 anos, não posso morrer, não é justo. Depois de 59 horas, Omaira faleceu. A cidade de Armeiro não foi evacuada por muitos motivos. Eu acho que o principal é que ninguém sabia que havia uma área de risco, que existia a possibilidade de uma correnteza de lama descer. Um mês antes da tragédia, os geólogos encarregados de monitorar o vulcão divulgaram um mapa da área de risco. Ficou claro que uma correnteza de lama era muito provável e que destruiria tudo pela frente. No mapa da área de risco, Armeiro estava na parte central. Mas a cidade nunca se preparou. Dizer ao prefeito da cidade, olha, tem um vulcão meio longe daqui que pode entrar em erupção, não sabemos quando vai ser, mas tome cuidado, é uma situação muito irreal, muito difícil de levar a sério. Mas, infelizmente, ocorreu com as consequências graves que já conhecemos. Sete anos depois da tragédia de Armeiro, a erupção de outro vulcão na Colômbia surpreendeu a comunidade científica internacional. Em 14 de janeiro de 1993, 75 vulcanologistas do mundo inteiro se encontravam na Colômbia para estudar o Galeras, o vulcão mais ativo do país, localizado a 10 quilômetros da cidade de Pasto. Naquele momento, o vulcão não representava perigo. Pelo menos, era o que os especialistas pensavam. O Galeras hoje não representa um risco maior do que antes. Stanley Williams, chefe da expedição científica, baseava sua previsão na análise dos gases emitidos pelo Galeras. Se os vulcões não contivessem muito gás, apenas soltariam belos fluxos de lava que não fariam mal a ninguém. Antes de uma erupção, o magma alcança a superfície. Ao subir, a diminuição da pressão faz com que os gases se desprendam da lava. Naquela manhã, o nível de gases no Galeras estava particularmente baixo. O vulcão parecia calmo. Mas desta vez, a ausência de gases transformou o Galeras em uma armadilha mortal. Uma explosão de magma havia se solidificado na parte superior do vulcão, impedindo que os gases escapassem. Mas no interior do Galeras, a pressão aumentava silenciosamente.
Os vulcões se esforçam para conter a energia em seu interior. O exemplo que penso é uma panela de pressão. Os vulcões são panelas prestes a explodir. São instáveis. Se eu pegar uma lata de refrigerante que tem gás, agitá-la desta forma e abrir a lata, o que acontece? O gás é liberado e sai voando. Às 11 da manhã, o grupo de 75 cientistas chega ao cume. Sequer imaginavam o que estava acontecendo dentro do vulcão. Não tínhamos a percepção de que devíamos ir embora ou de que era um mau momento. Foi muito especial e até positivo, para dizer o mínimo. Logo, um pequeno tremor chamou a atenção de Williams. Até o momento em que houve um breve ruído. Um tremor. Segundos depois, ele explodiu de uma maneira muito poderosa. Está ocorrendo a explosão do vulcão Galeras. Socorro, por favor! Socorro! Naquele instante, havia 15 pessoas no interior do vulcão. A única coisa que eu me lembro é que foi o som mais alto que eu ouvi na vida. Foi simplesmente um evento que nos deixou atônitos. 9 pessoas morreram. Eu tentei correr, mas não adiantava. As pedras não só voavam para cima, como também para todas as direções, como se fossem balas mortais que mutilavam as pessoas. Vários projéteis atingiram Williams. Tudo o que me lembro é que eu estava correndo e levei um tombo. A minha perna estava tão mutilada que o meu pé ficou dependurado. Um projétil perfurou seu crânio. Mas o que Stanley Williams mais temia era morrer carbonizado pelo material piroclástico. Qual seria a sensação de ser envolvido por uma nuvem ardente de cinza e gás? Eu sabia que ia morrer, que seria transformado em cinzas. Williams sabia que a nuvem ardente carbonizaria seu corpo. Mas ele morreria antes por asfixia, porque os gases destruiriam seus pulmões. Em meio à incerteza de saber se o vulcão continuaria em erupção, Williams e todos os outros sobreviventes foram resgatados. Para explicar como era possível que um grupo de especialistas tivesse entrado na cratera no momento exato da erupção, os cientistas revisaram os sismogramas do Galeras. Semanas antes da erupção, o Galeras emitiu alguns sinais muito particulares. Os sismógrafos registraram tremores harmônicos de longo período que tinham um formato semelhante ao de um prego. Os sismos em forma de prego foram detectados no Galeras, mas ninguém sabia nada especial sobre eles. Em janeiro de 93, não havia nem sombra de um modelo de interpretação de algum padrão de atividade que indicasse erupção. Simplesmente não existia. Hoje, os sismólogos conhecem claramente o significado desses sinais. Os sismos de longo período são sinais relacionados com o movimento de fluidos em dutos no interior do vulcão. Indicam que o vulcão transportou material de um lugar mais profundo para um lugar mais externo. Uma pequena quantidade desses sismos foi registrada no Galeras antes da erupção. Eu acho que esses sinais deviam ter sido levados em conta porque explicam muitas coisas sobre o que aconteceu no Galeras. Já que os dados foram coletados, deviam ser utilizados. Hoje, esses sismos de longa duração são reconhecidos como possíveis precursores de uma erupção. Gosto de lembrar a todos que grandes progressos em vulcanologia só ocorrem depois de um desastre. Em
Em 21 de dezembro de 1994, o Popocatépetl, um gigantesco vulcão localizado a apenas 60 quilômetros da cidade do México, emitiu cinzas pela primeira vez desde 1927. O despertar do vulcão motivou um alarme geral. Desde então, os cientistas trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorando o vulcão. A missão é detectar qualquer mudança na atividade do Popo que sugira a possibilidade de erupção. Se o vulcão estiver prestes a explodir, eles são encarregados de fazer a previsão. É semelhante a um paciente na unidade de terapia intensiva, onde tudo é monitorado. Seu batimento cardíaco, pressão, temperatura. É a mesma coisa com o vulcão. A linha de frente da defesa consiste em uma sofisticada rede sismológica. Quando o magma rompe as rochas ao subir entre as fendas do vulcão, gera movimentos detectados pelo sismógrafo. A informação é enviada por rádio ao quartel do Centro Nacional de Prevenção de Desastres, o Senapred, na cidade do México. O sistema automatizado analisa em tempo real todos os sinais. E quando esses sinais aumentam seu nível, o próprio computador alerta de forma automática, por celular, rádio localizador ou telefone fixo, as pessoas que tomarão as decisões. Em 9 de dezembro de 2000, o sistema registrou um aumento drástico de tremores harmônicos de longo período. O Popocatépetl parecia estar próximo de uma erupção gigantesca. Foi detectado um tipo de tremor harmônico muito peculiar, que nunca havia sido observado. Esses novos sinais inquietaram muitos cientistas. Já se sabia o que os tremores harmônicos significavam, só não se sabia o que eram no Popocatépetl. Durante a semana seguinte, o número de tremores harmônicos de longa duração gerados pelo Popo aumentou de forma dramática. Nunca havíamos detectado esses sinais. De repente, eles foram observados por 33 horas. O magma era injetado na cratera a uma taxa de 200 metros cúbicos por segundo. Praticamente 2/3 do volume da cratera encheram-se de 19 milhões de metros cúbicos de lava. É o equivalente ao conteúdo de 5 milhões de caminhões betoneira. O vulcão parecia estar preparando uma erupção pliniana. Uma das preocupações que surgiram quando a atividade começou era saber se estávamos no período de 1000 anos em que surgem grandes explosões de caráter pliniano. A vida de milhares de pessoas dependia de que a erupção fosse prevista a tempo. Mas a população não estava disposta a deixar a área. As pessoas não saem dos povoados durante uma erupção vulcânica porque têm muita fé em Deus. Prefiro morrer na minha terra. Só saio morta daqui. Se me sacam, me sacam morta. Libória Solano tem um restaurante em San Nicolás de los Ranchos, a apenas 17 quilômetros do vulcão. Como ela, os habitantes dos arredores do Popo custam a acreditar que o vulcão possa causar-lhes algum mal. Para a gente é normal que saia um pouco de fumaça ou cinzas. É muito normal. Muito normal, muito normal. Mas em dezembro de 2000, foi uma corrida contra o tempo. Todos os parâmetros atingiram níveis nunca antes observados. O vulcão estava inflando e desinflando 5 centímetros na direção horizontal e 2 ou 3 centímetros na vertical. Para um vulcão desse tamanho, com paredes de espessura de 80 a 100 metros, uma deformação de 5 centímetros indica muita energia. Muitíssima energia. O grupo de pesquisadores do Senapred reuniu-se com um novo gabinete. O presidente Fox estava há apenas 2 semanas no cargo e já enfrentava uma crise sem precedentes. Era uma situação de crise. O presidente e os ministros perguntavam: e então, quando vai ser a erupção do vulcão? É uma pergunta difícil, mas o mais difícil eram as decisões a serem tomadas. Os especialistas discutiam se havia chegado o momento de ordenar uma evacuação em massa. Um dos maiores desafios era não deixar a população desconfiada.
As pessoas poderiam não querer evacuar suas casas, porque em evacuações anteriores não aconteceu nada demais. É importante saber que existem alarmes falsos. A população precisa estar treinada para isso. Evacuar sem necessidade teria um enorme impacto econômico e social. Não evacuar colocaria a vida de milhares de pessoas em jogo caso o vulcão entrasse em erupção. Foi um momento muito tenso, porque houve bastante divergência. Alguns cientistas acreditavam que não era necessário isolar a área. A decisão precisaria ser tomada logo. Em 15 de dezembro, os sismógrafos registraram um aumento dramático nos sismos de longa duração provenientes do Popocatépetl. Era evidente que uma erupção estava chegando. Os sismogramas ficaram praticamente pretos, porque o vulcão estava inflando e desinflando rapidamente. Os alertas soavam sem parar, e foi tão intenso que a terra vibrava. As nuvens eram aterrorizantes, mas a gente dizia, vai passar. Mas, de repente, o vulcão mudou de forma inesperada. Amanheceu um dia limpo e tranquilo, com o vulcão absolutamente calmo. Não se via nada no vulcão. Não é nada. Está tudo calmo, como em qualquer dia. Mas o vulcão não enganou os especialistas. É o momento mais crítico. Quando ele se acalma depois de uma atividade, significa que está acumulando energia, às vésperas de um acontecimento extremo. Durante as horas de calmaria, os cientistas analisaram os sismogramas do vulcão. Finalmente, identificaram um desconcertante padrão de comportamento. Fizemos cálculos e concluímos que no dia 18 de dezembro, por volta das 6 da tarde, o vulcão deveria entrar em atividade novamente. Os cientistas haviam decifrado o código secreto do Popo. Tinham a data e a hora da erupção. A 48 horas da explosão não havia tempo a perder. O presidente ordenou uma evacuação por não se saber o que poderia ocorrer e como se desenrolaria o evento de erupção. Cerca de 40 mil pessoas foram removidas das regiões mais próximas do vulcão. Mas nem todos obedeceram à ordem. Não é questão de valentia. Temos o costume de criar animais. Se sairmos, eles ficarão sozinhos. Não podemos deixar nossos pertences aqui, porque daqui a pouco voltaremos e nada terá acontecido. E ninguém vai assumir a culpa. Uma noite inédita em 500 anos. O Popocatépetl entrou em erupção. Exatamente como haviam previsto os especialistas, o Popocatépetl entrou em erupção. De repente começou uma erupção atrás da outra, destruindo violentamente o domo do vulcão dentro da cratera. A cratera estava com 19 milhões de metros cúbicos de magma. Ao ver aquilo, quem não havia aceitado a evacuação juntou suas coisas e saiu. O vulcão convenceu. O exército chegou com a defesa civil e vários ônibus. Os alto-falantes do povoado comunicaram que era preciso evacuar, porque não sabíamos como andava o vulcão. Muita gente saiu. Eram 6 ou 7 da noite. As pessoas levavam uma bolsa com agasalho e 2 mudas de roupa. Naquela noite, Libória Solano viveu uma das piores experiências de sua vida. Foi um caos. Falei para meu marido, vamos embora, senão morro de angústia. Vamos sair por nossos filhos. Pegamos o colchão e colocamos 3 filhos atrás na caminhonete. O desespero na estrada é enorme. A gente anda a 120 por hora e parece que não chega nunca. No
No entanto, ao contrário do que diziam os cálculos, a erupção do Popo foi pequena. Se em vez de o vulcão ter se manifestado dessa forma moderada, tivesse entrado em erupção pliniana, as consequências teriam sido muito diferentes. Como nada demais aconteceu, aqueles que saíram se perguntaram: por que fizeram isso? Um mês depois da erupção de dezembro de 2000, em 22 de janeiro de 2001, o vulcão Popocatépetl inesperadamente entrou em erupção. Em San Nicolás de los Ranchos, a 17 quilômetros do vulcão, Libória Solano sentiu a erupção. Foi uma explosão bem forte. Talvez eu tenha exagerado, mas senti o estômago revirar. E dei um pulo com aquele tremendo estrondo. A erupção de nível 2 gerou materiais piroclásticos que desceram vários quilômetros pelas encostas do vulcão. Quando começou a lançar aquele material incandescente, pensei: meu Deus, não permita que uma rocha chegue até mim. Corra, faça o que puder. Não fique esperando. Nem olhe para trás para ver, porque é terrível. É terrível. Não percebemos que a atividade de 18 de dezembro havia destruído somente 25% do domo. Então, o vulcão acumulou um pouco mais de pressão e gerou uma erupção do tipo subpliniana. A lama decorrente do derretimento alcançou os limites de Santiago de Jalicintla, com uma população de 4.000 habitantes. A atividade de 18 de dezembro foi mais fraca do que pensamos. Isso porque achamos que a erupção terminaria ali, que não voltaria a acontecer. Foi uma atividade inesperada, definitivamente. Nessa ocasião, o vulcão apresentou sinais diferentes dos tremores harmônicos de longa duração. Contávamos com tremores harmônicos de longa duração antes de uma atividade como a de 18 de dezembro. O México teve sorte. A erupção de janeiro do Popo não fez nenhuma vítima. Mas foi um sinal de alerta. Para nós ficou a lição de que depois de uma evacuação, não podemos permitir que as pessoas voltem antes de uma outra grande explosão que libere a energia. São sinais muito importantes que nos fizeram pensar em como é grave tomar uma decisão errada na hora de ordenar uma evacuação num vulcão perigoso como o Popocatépetl. Mas ordenar uma evacuação é um dos principais problemas que as autoridades enfrentam. Erupções anteriores, como a do vulcão Tungurahua em 1999 no Equador, demonstraram o enorme custo social que uma evacuação traz. Apesar de semanas de ameaça, o vulcão não entrou em erupção. As 20.000 pessoas evacuadas retornaram à força para suas casas. Ficaram semanas sem trabalhar e encontraram suas casas saqueadas. E o pior, a população parou de acreditar nas autoridades. Na América Latina, quase um quarto da população vive sob a ameaça de vulcões. Prever adequadamente a probabilidade de uma erupção é cada vez mais importante. Mas fazer isso, muitas vezes, leva os vulcanologistas a arriscarem suas vidas. Por isso, os pesquisadores latino-americanos trabalham no desenvolvimento de sistemas que permitam monitorar os vulcões sem colocar a vida em risco. San José, a capital da Costa Rica, é uma tranquila cidade de 500.000 habitantes. Mas, de uma hora para outra, tudo pode mudar. San José vive sob a ameaça de 3 vulcões enormes: o Poás, o Barva e o Iraçu. Se ocorrer uma erupção catastrófica, causará grande devastação e prejuízos para um país pequeno como a Costa Rica.
As casas de 35 a 50 mil pessoas seriam afetadas, além de uma grande região do Vale Central. Para prever quando um desses vulcões entrará em erupção, os cientistas da Costa Rica desenvolveram uma tecnologia que pode revolucionar a forma como os vulcões são monitorados, protegendo a vida dos vulcanologistas. Em abril de 2006, o Poás, um gigantesco vulcão localizado a apenas 30 quilômetros de San José, teve 3 pequenas erupções. Um dia depois das erupções, os cientistas Jorge Andrés Dias e Eric Fernandes entraram na cratera para medir a composição dos gases emanados pelo vulcão. Veja bem, como as condições são de alto risco, nós precisamos estar atentos e trabalhar rápido. A composição dos gases emitidos pelo vulcão permitirá determinar se o Poás está próximo de gerar uma grande erupção. Um gás importante nos vulcões é o hélio, que vem misturado ao magma. Quando há desprendimento de gás, o hélio sobe sem se misturar quimicamente com os outros componentes. E o seu aumento é um sinal de que há um magma novo. Quando existe magma novo próximo à superfície, a probabilidade de erupção é maior. Para medir o hélio, um gás que em baixas concentrações é difícil de ser detectado, o Dr. Dias desenvolveu um analisador de gases em miniatura conhecido como espectrômetro de massas. É um sistema de emissão de gases tão avançado que a NASA quer aplicá-lo em suas missões espaciais. A forma tradicional de medição de gases era a amostragem em frascos. O cientista ia a campo para colher a amostra, que depois era encaminhada ao laboratório, onde era feita uma análise bem detalhada. Com um espectrômetro em miniatura, em vez de se colher amostras em frascos, deixa-se um instrumento em campo para fazer a medição. O espectrômetro faz uma análise química bastante completa de vários gases de uma só vez em apenas 1 minuto. Ele gera dados sobre a quantidade de gases emitidos. Podemos ter análises químicas online transmitidas a um centro de registro, onde o cientista fica na segurança do seu escritório ou laboratório, de onde monitora o vulcão. Hoje, a ciência conta com mais e melhores ferramentas para prever a possibilidade de uma erupção vulcânica. Sistemas avançados de monitoramento à distância medem a atividade de um vulcão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde sensores sísmicos, que ajudam a calcular a posição e a quantidade de magma no interior do vulcão, até avançados analisadores de gases, a ciência ajuda a evitar desastres e a salvar vidas. Mas existe um problema fundamental que cresce sem controle. Acontecem mais desastres porque a população é cada vez maior e desrespeita as zonas de risco. O ideal é que ninguém more nessas áreas, sem construções ou grandes obras, mas é preciso planejar hoje. Libória Solano vive desde que nasceu ao pé do vulcão e não tem intenção de sair. Tudo o que eu tenho está aqui. Minha família, meu marido, minha mãe, meu trabalho. Eu sinto medo, sim. Mas não tenho para onde ir e começar de novo. Não existe risco zero, sempre haverá desastres. Mas a prevenção pode ser encarada como um investimento compensador. Cada centavo investido economiza 5 que seriam gastos após o desastre. Estaremos do outro lado. Estaremos do outro lado. Do México ao Chile, cerca de 250 vulcões ativos estão distribuídos ao longo da costa oeste das Américas. Mais cedo ou mais tarde, uma dessas montanhas de fogo entrará em erupção. Será que estamos preparados?
Versão brasileira, Vox Mundi. Já os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico podem acumular grandes quantidades de gases. Uma ascensão rápida ou uma descompressão de uma chaminé vulcânica podem produzir grandes explosões. Do México até a Terra do Fogo, 250 vulcões ativos ameaçam milhões de habitantes. Além do Popocatépetl, também constam na lista dos vulcões mais perigosos do continente o Masaya, na Nicarágua, o Nevado de Ruiz, na Colômbia, e o Misti, no Peru. E foi há apenas 20 anos que um desses vulcões ocasionou o último cataclismo na América Latina. A América Latina vive sob a permanente ameaça de 250 vulcões ativos. 4 deles ocasionaram 80% das mortes em decorrência de erupção vulcânica no século XX em todo o mundo. A lista de vulcões assassinos inclui o Monte Pelé, na Martinica, o Santa Maria, na Guatemala, o Chichón, no México, e o Nevado del Ruiz, localizado no interior da Colômbia. Este último provocou, em 1985, um dos desastres mais dramáticos do século XX. Em 13 de novembro de 1985, às 9 da noite, o calor gerado por uma erupção de nível 3 derreteu as geleiras do Nevado del Ruiz. Uma grande avalanche de lama desceu pela encosta do vulcão. 25 mil pessoas morreram. 20 anos depois, já se sabe que a tragédia poderia ter sido evitada. O noticiário da época divulgou um boletim extraordinário sobre o risco da erupção do Nevado del Ruiz. Mas ninguém deu importância. Eu estava a 9 quilômetros de distância e fui encarregado de narrar pelo rádio para descrever as correntes de lama e mandar alertar a cidade de Armero. A informação chegava, mas quando não há organização, é difícil que as pessoas consigam se comunicar e reagir. Em 5 ou 10 minutos, todos poderiam ter sido salvos. Os habitantes de Armero não foram avisados do que estava prestes a ocorrer. As cinzas começaram a cair lá pelas 5 da tarde. A emissora disse para manter a calma porque ainda não era nada. Eu dizia aos outros que era um nevado, mas achavam que era só um palpite meu. Não disseram nada. Ontem o noticiário disse que não havia perigo. O vilarejo foi avisado que se houvesse um alarme, o padre soaria os sinos. E que a sirene dos bombeiros daria 4 sinais. Mas nada disso aconteceu. Às 11 horas eu estava assistindo TV e ouvindo rádio, esperando ouvir notícias, mas acabou a luz. De uma hora para outra, o rio transbordou. Dias tenta resolver essa incógnita. Ao observar os registros geológicos dos últimos 5.000 anos, concluímos que agora está se iniciando um período no qual pode ocorrer uma grande erupção. Sabemos que o material piroclástico dessas erupções pode alcançar até 40 quilômetros de altura. Num raio de 40 quilômetros em torno do vulcão, vivem cerca de 1 milhão de pessoas. Os danos seriam catastróficos. Comunidades inteiras seriam destruídas, tudo ficaria completamente arrasado.
Para medir a potência de uma erupção, os vulcanologistas utilizam o índice de explosividade vulcânica. Similar à escala Richter, este índice vai de 0 a 8. No nível 1, estão as pequenas explosões que não ultrapassam 1000 metros de altura. O nível 8 classifica as explosões colossais. A última supererupção de nível 8 ocorreu há 74 mil anos na Indonésia e provocou uma catástrofe mundial que levou a espécie humana à beira da extinção. A erupção foi 10 mil vezes maior do que a do Monte Santa Helena nos Estados Unidos. A energia produzida na erupção do vulcão Santa Helena equivale à explosão de centenas de bombas atômicas iguais às utilizadas na Segunda Grande Guerra. No ano 79 d.C., o vulcão Vesúvio, no sul da Itália, teve uma erupção de nível 5, como a ocorrida no Santa Helena. A erupção sepultou a cidade romana de Pompeia. 3.500 pessoas morreram. Seus corpos foram preservados nas posições em que estavam no momento da morte. A última grande erupção do Popocatépetl ocorreu há 1100 anos. Seu volume foi 4 vezes maior do que a erupção do Santa Helena em 1980. A América Latina está repleta de vulcões explosivos como o Popo. O motivo? O continente inteiro flutua sobre um oceano de magma tão quente quanto a superfície do Sol. A crosta terrestre está dividida numa espécie de quebra-cabeças esférico. As peças são as placas tectônicas. As Américas Centrais e do Sul fazem parte do Cinturão de Fogo do Pacífico. Quando a placa do Pacífico se choca com a placa continental, desliza por baixo dela. A pressão e a temperatura produzidas nesse local derretem o material e geram o magma, que eventualmente sobe à superfície. Nestas zonas de subducção se encontram as cadeias de vulcões e ocorrem abalos sísmicos. Mas ainda existe outro fator. As lavas do Cinturão de Fogo do Pacífico são mais viscosas do que no Havaí, onde são mais líquidas. O magma dos vulcões da América Latina é tão viscoso que não libera a maioria dos gases explosivos de sua composição. A lava dos vulcões do Havaí é tão fluida que quando borbulha deixa escapar os gases. O socorro deverá chegar por terra. 3 minutos depois da erupção, o calor infernal derrete a geleira. Atenção! Uma avalanche descomunal avança por terra até o ocidente. Os sobreviventes se agarram nas árvores para não serem levados pela lama. Puebla, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, encontra-se no trajeto da avalanche. A população desesperada abandonou a cidade à procura de um lugar seguro. Foi decretada evacuação em todo o estado. 3 horas depois do início da erupção, uma combinação letal de chuva e cinza vulcânica provoca uma tragédia de consequências incalculáveis na cidade do México. Estamos debaixo de uma nuvem espessa de cinzas que está caindo sobre a pista. Ao entrar em contato com a água, a cinza fica sólida como cimento. A cidade mais populosa do mundo está inundada. Em questão de horas, uma erupção do chamado Popo desencadeia o pior desastre vulcânico já registrado na América Latina. Mas desta vez, é tudo uma simulação. Os cientistas encarregados de monitorar os sinais do vulcão criam cenários como o anterior para enfrentar uma eventual emergência. É preciso se preparar para o pior. São cenários distantes, mas temos que levar em conta.
São situações críticas e precisam de anos de planejamento. E embora não seja possível garantir se uma dessas erupções ocorrerá em curto prazo, uma coisa é certa. Quando uma grande erupção do vulcão Popocatépetl ocorrer, provavelmente será do tipo pliniana. As erupções plinianas são as mais violentas que um vulcão pode produzir. São tão poderosas que o material expelido chega a atingir 40 quilômetros de altura. Sabemos que o Popocatépetl é um vulcão que já produziu erupções plinianas de grandes dimensões. Ocorreram há 14 mil anos, 11 mil, 9 mil, 7 mil, 5 mil e 2 mil. E a última grande erupção foi 1.100 anos atrás. Hoje, uma erupção como a que houve mais de 1000 anos atrás teria um impacto catastrófico. Se estabelecermos um raio de até 110 quilômetros, podemos chegar a 30 milhões de habitantes, o que representa 30% da população do país. É isso que o torna um dos vulcões potencialmente mais letais do mundo. É um vulcão poderosíssimo, tem 5.400 metros de altura e uma cratera imensa. A cratera indica que em algum momento tudo o que estava lá voou pelos ares. Isso leva os cientistas a questionar se uma erupção apocalíptica do Popo é possível no presente. O geólogo José Luiz Maci. E o barro varreu Armeiro do mapa. Poucos sobreviveram para contar a história. Estava dormindo quando o rio e um monte de pedaços de madeira invadiu a casa. O rio levou tudo, a noite inteira. Não sei onde estão meus pais. Quantas pessoas na família? 10. Já encontrou quantos? Ninguém ainda. Quem você procura? Meus 5 filhos, eu não vi mais nenhum deles. Foi um barulho horrível. Para onde foram quando o rio transbordou? Para uma colina. Graças a Deus, estávamos perto da colina. Omaira Sanches, uma menina de 13 anos de idade, ficou presa entre os escombros. Sua luta pela sobrevivência tornou-se um ícone daquele que seria um dos piores desastres do século XX. Eu vivo porque tenho que viver. Tenho só 13 anos, não posso morrer, não é justo. Depois de 59 horas, Omaira faleceu. A cidade de Armeiro não foi evacuada por muitos motivos. Eu acho que o principal é que ninguém sabia que havia uma área de risco, que existia a possibilidade de uma correnteza de lama descer. Um mês antes da tragédia, os geólogos encarregados de monitorar o vulcão divulgaram um mapa da área de risco. Ficou claro que uma correnteza de lama era muito provável e que destruiria tudo pela frente. No mapa da área de risco, Armeiro estava na parte central. Mas a cidade nunca se preparou. Dizer ao prefeito da cidade, olha, tem um vulcão meio longe daqui que pode entrar em erupção, não sabemos quando vai ser, mas tome cuidado,
É uma situação muito irreal, muito difícil de levar a sério, mas infelizmente ocorreu com as consequências graves que já conhecemos. 7 anos depois da tragédia de Armero, a erupção de outro vulcão na Colômbia surpreendeu a comunidade científica internacional. Em 14 de janeiro de 1993, 75 vulcanologistas do mundo inteiro se encontravam na Colômbia para estudar o Galeras, o vulcão mais ativo do país, localizado a 10 quilômetros da cidade de Pasto. É uma demonstração do poder implacável da Terra. As mesmas forças titânicas que formaram o planeta. Alerta! O Popocatépetl entrou em erupção. As pessoas pedem ajuda. Já se fala em mais de 10 mil mortos. Desapareceu completamente. Afogaram-se na lama. O vulcão explodiu e varreu Armero do mapa. Mais de 100 milhões de latino-americanos vivem ao pé de um vulcão. E mais rápido do que queremos aceitar, uma dessas montanhas de fogo entrará em erupção com uma força arrasadora. Neste momento, ocorre uma explosão no vulcão Galeras, que seria transformado em cinzas. Não há risco sério. O Discovery hoje investiga como são monitorados os vulcões da América Latina. Pode ocorrer uma nova erupção. Será que estaremos preparados? Distrito Federal, México. O cenário é uma mega erupção do Popocatépetl, um dos vulcões ativos mais poderosos do mundo. Ele se localiza entre a cidade do México e Puebla. Mais de 30 milhões de almas vivem num raio de menos de 80 quilômetros de sua cratera. 2 semanas de intensa atividade sísmica estão prestes a alcançar um final apocalíptico. Alerta! O Popocatépetl entrou em erupção. Alerta vermelho! Uma noite inédita em 500 anos. Pode ocorrer a erupção. A evacuação da população é intensa nos arredores do vulcão. Uma enorme correnteza de magma sobe pelo vulcão e desencadeia uma série de eventos catastróficos. A montanha não consegue conter a pressão monumental. Às 2h44 e 38 o topo voa em pedaços. É a maior explosão que já foi observada. Vamos embora, senão vamos morrer! Esta é uma emergência imprevista. A encosta sul do vulcão desmorona de repente. Vinte segundos depois da erupção, uma avalanche incandescente de rochas, escombros e gases venenosos desloca-se a mais de 250 km por hora em direção a Santiago de Jalicintla, um povoado localizado a 12 quilômetros do vulcão. Está acontecendo neste instante. Já se fala em mais de 10 mil mortos. Ficou tudo destruído. Verdadeiros momentos de pânico no local. Notícia de última hora. O aeroporto internacional da Cidade do México encerra suas operações e cancela todos os voos. As cinzas vulcânicas ameaçam a segurança aérea. Várias companhias norte-americanas suspenderam os voos ao México. Agora,